Olá, meus caríssimos irmãos de fé. Estamos aqui para mais um vídeo sobre as perguntas do YouCat. Neste dia de hoje vamos comentar a pergunta de número 259. Vamos lá. Que nos diz a pergunta 259 do YouCat? Como se distingue o sacerdócio comum dos fiéis do sacerdócio ministerial? São todos sacerdotes pelo batismo. Como fazer a diferença daqueles que são ordenados, que têm o sacerdócio ministerial, daqueles outros, como nós, que temos o sacerdócio comum dos fiéis? E o catecismo diz assim: pelo batismo, Cristo fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai. Como está lá, Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. Pelo sacerdócio comum, cada qual é chamado por Cristo a agir no mundo em nome de Deus. Primeira parte aqui do conceito. Todos, pelo sacerdócio comum, que todos têm pelo batismo, todos, portanto, são chamados por Cristo para agir no mundo. Agir no mundo de que forma? Agir em prol do reino de Deus. Não simplesmente agir por agir. Agir por um objetivo, por algo que, de fato, vale a pena, como é o caso do Evangelho, né? O caso do Evangelho. Como? Servindo-lhe de mediador da bênção e da graça. Quanta necessidade nós temos de cada vez mais as pessoas tomarem consciência disso para abençoar uns aos outros, né? Para mutuamente se abençoarem. Não é à toa que nós pedimos a bênção aos mais velhos, pedimos a bênção aos nossos pais, pedimos a bênção para aqueles que são padres, enfim. Mas o fato é que todos são chamados a santificar o mundo com a sua vida e com o seu testemunho e assim exercer o seu ministério, digamos assim, o seu sacerdócio comum dos fiéis, daqueles que acreditam em Jesus Cristo, daqueles que foram batizados, receberam este sacramento que é de fundamental importância para que nós possamos atuar na vida da Igreja Católica, na vida de uma igreja também que não seja católica, mas seja cristã, e assim por diante. Na última ceia, acrescenta aqui o catecismo, e no envio dos apóstolos, porém, Cristo dotou alguns com um poder sagrado para o serviço dos fiéis. Estes ministros ordenados representam Cristo como pastores do seu povo e cabeça de seu corpo, a Igreja. Então aqui está a grande diferença que existe entre um batizado comum e um batizado que foi ordenado, que recebeu o sacramento da ordem, seja no primeiro grau, no segundo grau ou no terceiro grau. Todos eles estão numa posição de governo, numa posição de autoridade, que representam ali Jesus Cristo, cabeça. Os padres e os bispos ainda mais particularmente, né? Então, isso aconteceu, como diz aqui, na última ceia, no momento da instituição da Eucaristia, da instituição deste sacerdócio e no envio dos apóstolos. Ou seja, de todos aqueles que seguiam Jesus, ele escolheu alguns para aprenderem dele e para o representarem como cabeça deste corpo místico que é a Igreja. A mesma palavra sacerdote, aplicada a duas coisas análogas, mas distintas no ser e não simplesmente no grau, tem provocado ambiguidades. Ele está explicando exatamente o sentido dessa pergunta. Por que colocar isso aqui para que a gente possa dialogar, conversar, comentar sobre isso? Porque, de fato, você dizer que os cristãos têm um sacerdócio comum, dizer que um padre tem um sacerdócio ministerial, você causa alguns problemas, alguns sentidos duplos, né? Aqui a ambiguidade está aí.
porque como eu uso uma palavra para duas realidades diferentes, mas aqui nós temos que sempre colocar o acréscimo aí, né? É sacerdócio ministerial, depois é sacerdócio comum dos fiéis. É uma palavra só, mas tem a sua diferença, e é uma diferença bem clara, né? Se nós observamos por estes aspectos. Um está em função do outro, evidentemente, mas aqueles que receberam o sacerdócio ministerial, eles receberam para servir àqueles que possuem o sacerdócio comum dos fiéis. Em poucas palavras, os padres e os bispos diáconos são ordenados para servir o povo de Deus. Não deixam, por isso, de terem o seu sacerdócio comum que recebem no batismo, mas eles têm uma missão específica e eles têm uma responsabilidade muito clara. Por um lado, temos de compreender com grande alegria que nós, batizados, somos sacerdotes, porque vivemos em Cristo e participamos em tudo do que Ele é e faz. Nós participamos de todas estas realidades divinas. Por que motivo, portanto, não invocamos permanentemente a bênção sobre este mundo? É aquilo que eu falava no início, né? Nós participamos destas realidades divinas de Deus, mas muitas vezes nós amaldiçoamos o mundo. Muitas vezes nós não estamos nem aí para o que está acontecendo na sociedade, na minha cidade, no meu contexto social ali. Então, de que vale eu ser batizado se eu não atuo diante destas realidades que muitas vezes necessitam da nossa intervenção? Então você se transforma num batizado, num sacerdote que tem o seu sacerdócio comum dos fiéis, mas de forma assim, como a gente costuma dizer, né? Meio fajuto, né? Meio tigela, né? Você tem aquilo lá, mas você não usa. Então, por que serve se você não utiliza e não coloca em prática o seu batismo? Muitas vezes as pessoas utilizam aquela expressão, viver o batismo. E viver o batismo é isso, é atuar na vida social, nas realidades que nos instigam, nas realidades que nos angustiam, nas realidades que nos desafiam e assim por diante. Por outro lado, temos de redescobrir o dom de Deus à sua igreja, os sacerdotes que representam o próprio Senhor. Então, nós temos que descobrir o nosso valor como batizados e temos que redescobrir o valor dos padres, dos bispos, que são figuras que não estão ali simplesmente alegoricamente, simplesmente de enfeite, eles têm o seu papel. Então, rezemos por cada um de nós, para que nós possamos viver com sinceridade, com concretude, o nosso batismo e que os padres, bispos e diáconos possam viver o seu ministério também com coerência, com autenticidade e com toda a transparência necessária para bem desenvolver o apostolado da evangelização confiado por nosso Senhor Jesus Cristo. Os caríssimos irmãos de fé, até amanhã com o nosso próximo vídeo.